Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz e que essa palavra possa chegar de alguma forma e colaborar com a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a maturidade no relacionamento com Deus. E esse já é o 5º vídeo, beleza? Então antes de eu entrar ali para a gente se aprofundar sobre o assunto, você que está chegando agora e não me conhece, vai lá no primeiro vídeo, começa a acompanhar a história que você vai entender melhor. Mas curte, compartilha, comenta, se inscreva, ativa o sininho e você que se sentir conectado com essa palavra, permaneça por aqui, tá bom? Então desejo que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma, seja qual for o momento que você esteja vivendo, beleza? Então é isso aí, galera, bora pro vídeo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu não queria estar aqui. Eu não queria gravar esse vídeo de jeito nenhum. Cara, passei a semana inteira pensando sobre isso, falando, cara, não vou gravar. Só que Deus tem tocado no meu coração a semana toda para falar sobre isso, sobre a maturidade no relacionamento com Deus. E cara, eu falei, não vou gravar. E aí eu fui obediente e vim aqui e tô gravando, tá? Mas por quê, galera? Porque quando a gente decide caminhar ao lado de Deus e desenvolver essa maturidade junto com Deus, da mesma proporção, o mal também se levanta. As coisas ruins também se levantam. E elas querem te atingir. Elas não querem que você seja um propagador da palavra, elas não querem que você se posicione através do Espírito Santo, elas não querem que você se posicione como você sendo uma pessoa que serve a Deus, que segue o caminho de Deus, que está disposto a estar no propósito de Deus para o que Ele tem na sua vida. Você acha que o outro lado fica contente com isso? De jeito nenhum, gente. O mal e o bem, eles existem. Então, da mesma forma que você decide fazer o bem, o mal também está lá para poder te impedir. Então, veio minando na minha cabeça essa semana para eu não gravar esse conteúdo, para eu não estar aqui fazendo esse vídeo, para eu não estar aqui falando sobre Deus. E eu entendi que eu falei, cara, eu preciso ir apesar de. Então, eu vim aqui gravar esse vídeo, falar sobre esse assunto hoje, para que eu possa continuar perseverando no que Deus tem para minha vida. E eu tenho certeza que essa palavra vai te ajudar de alguma forma, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho importante da gente entender sobre essa maturidade no nosso relacionamento com Deus é entender que caminhar ao lado de Deus não vai ser fácil, vai ser desafiante. Porque como eu acabei de dizer, quando você se levanta para fazer as coisas boas com o que Deus quer para a sua vida, o mal se levanta na mesma proporção. Então isso vai te desafiar em alto nível em todas as áreas da sua vida. É importante você ter clareza, consciência disso. Mas ao mesmo tempo que é desafiante, você consegue ter paz no coração de saber que é Deus que está cuidando de você. Que você tem o direcionamento, o cuidado, e você precisa ter fé e acreditar nesse caminho. Porque às vezes Deus não vai falar com você, às vezes Ele não vai fazer os movimentos, às vezes Ele vai ficar em silêncio. Mas não significa que Ele não está ali cuidando de você. Ele está ali trabalhando, lapidando, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja o mundo desabando na sua cabeça, Deus está com você, Deus está no seu coração, Deus preenche você. A gente precisa ter fé, a gente precisa entender que Deus não nos abandona, que Deus é amor, Deus é bom o tempo todo, que Ele sempre vai estar do seu lado, não importa qual seja a situação, porque Ele quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para nós. Então, decidir caminhar com Deus é ter clareza de que os desafios vão existir, mas ter paz de que quem cuida de você não dorme. Então isso é muito importante para esse relacionamento, tá? E um outro ponto que eu tenho refletido muito é sobre as conversas com Deus, as orações. E normalmente, se você for prestar atenção, quando nós vamos falar com Deus, primeiro, a gente pede muita coisa, né? Deus me dá isso, me ajuda nisso, me conceda isso, me faz isso, Deus, sempre pedir.
E eu acredito que o desenvolvimento do relacionamento com Deus começa quando você começa a enxergar o que tu já tem. Você consegue agradecer o que tu já tem, você consegue olhar para o que Deus já te deu, para o que Deus já tem feito na sua vida, ser grato a isso. E não é que você não pode pedir para Deus. Eu acredito que você pode pedir. Deus é seu pai, você pode pedir para ele o que você quiser. Só que quando você começa a desenvolver essa maturidade, você começa a agradecer pelas coisas que ele já te deu e começa a agradecer pelas coisas que ele vai fazer na sua vida. Então são coisas simples, galera, mas pouquíssimas pessoas têm consciência disso. Mas você agradecer por você ter acordado, por você estar respirando, por você poder ter, sabe, capacidade cognitiva de poder fazer as coisas que tu quer, de você poder trabalhar, de você poder estudar, de você poder se desenvolver, de você poder se alimentar. Ou seja, tem muita coisa que acontece num processo automático que na verdade é um milagre. Ó, eu tá aqui hoje gravando esse vídeo é um milagre. Eu tô vivo. Teve muita gente que não despertou hoje. Então eu estar vivo já é um milagre. E aí desenvolver essa maturidade é o que eu vou fazer com esse milagre que Deus me deu. Porque vamos pensar, gente. É um presente. Deus me deu o dia de hoje, é um presente. O que eu vou fazer com o dia de hoje? As decisões são minhas. Então eu preciso ter essa maturidade de me relacionar com Deus para que eu possa ter clareza no caminho. E muitas vezes você não enxerga o caminho. E aí você precisa confiar, ter fé, acreditar no que você não vê e entender que Deus tem o melhor para você. E aí quando a gente traz nessa questão de pedir, um primeiro ponto vem essa questão de você agradecer pelo que você já tem e agradecer pelas coisas que você quer, que você deseja. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é, ao invés de pedir, a gente se colocar na posição de como eu posso servir. Já parou para pensar? Cara, Deus, como eu posso servir o seu propósito hoje? Deus, o que eu posso fazer por você hoje? Deus precisa? Ele não precisa de mim. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas, cara, quando eu me coloco nessa situação, ele começa a te usar como ferramenta para dentro dos projetos dele. Ó, eu tá aqui falando de Deus hoje nesse vídeo, eu tô sendo usado como uma ferramenta de Deus para poder levar uma palavra para as pessoas do meu meio de convívio, mesmo eu não querendo estar aqui. Por eu me colocar à disposição, Deus, através de mim, consegue atingir outras pessoas. Então, quando eu me coloco na posição de Deus, como eu posso te servir hoje? O que eu posso fazer por você hoje? Você começa a entrar num outro nível de relacionamento com Deus. Você começa a ter mais maturidade no desenvolver com Deus. E esses dias eu vi um versículo, Mateus 23:11, e ele fala: o maior entre vocês será aquele que serve. E vamos pensar em Jesus. Todo o processo que ele viveu aqui foi extremamente desafiante, mas do começo ao fim ele estava aqui para servir. E ele pagou um preço lá para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, a gente decidir ter essa maturidade com Deus, decidir servir a Deus, te coloca como ferramenta para poder ser usado nos projetos do que ele tem para sua vida. Ó, Deus quer entrar, mas você precisa abrir a porta e chamar. Se você não chamar Deus para ter essa relação com Ele, Ele não vai se aprofundar nessa relação sem que você queira. Então você precisa dar permissão. Você precisa acolher, receber Deus no seu coração. Se colocar nesse papel de servir para que você possa ser ferramenta na vida do próximo. E que Ele possa te usar para poder ajudar outras pessoas. Através das suas experiências, da sua vivência, do seu dia a dia, dos seus relacionamentos. Então essa profundidade com Deus, pessoal, não é fácil de desenvolver. E quando você decide fazer isso,
Você começa, cara, ter que desenvolver novas habilidades. Só que quando você se coloca nessa disposição, você começa a silenciar quando necessário para poder escutar o que Deus está falando no seu coração. E aí quando Deus fala no seu coração, você consegue ter a sensibilidade de perceber isso e agir. Quer um exemplo simples? Cara, é muito doido isso, mas várias vezes assim, já aconteceu comigo de eu acordar e vinha algumas pessoas na minha cabeça. E aí eu tá sensível a ponto de falar, cara, essa pessoa deve estar passando por uma situação difícil. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. E aí eu vou lá, faço uma oração e, cara, mando uma mensagem simples. E aí, irmão, tudo bem? Bom dia. Como é que você tá? Queria te dizer que eu te amo, que você precisar de alguma coisa eu tô aqui, que Deus te ama, que Deus tá cuidando de você nos detalhes. E é uma mensagem que você sentiu de mandar. E você não tem noção de como tá do outro lado. E aí quando chega essa mensagem, o impacto dela para você é uma coisa muito simples. Mas para quem tá recebendo isso do outro lado, pessoal, é algo, cara, muito grandioso. É uma palavra. Então, cara, várias vezes já aconteceu comigo isso. As pessoas que convivem comigo sabem, às vezes ele recebe uma mensagem minha lá e fala, esse Du tá maluco. Ou fala, esse Du mandou uma mensagem na hora certa. Por quê? Porque, cara, eu tô atento, Deus fala comigo, vem pessoas na minha cabeça, eu vou lá, mando uma mensagem, eu ligo. Então eu não sei o que você tá passando agora, eu não sei como é que tá, mas às vezes tá no seu coração de mandar uma mensagem para alguém que você nunca mandou. De perdoar alguém que você nunca perdoou. De ligar para alguém que faz tempo que você não fala, porque você tá com saudade, mas você tá esperando que ela ligue. São nos pequenos detalhes. Então, quando você vai desenvolver essa maturidade com Deus, você coloca numa posição onde você quer servir. Deus te usa como ferramenta dentro do propósito dele. Seja com uma mensagem, seja com uma palavra, seja com uma ação, seja com um exemplo, não importa, ele vai te usar, porque você está se colocando a essa disposição. Então, isso é o início da maturidade com Deus, né? Então, quando você começa a desenvolver essa maturidade, você vai começando a perceber os sinais de Deus na sua vida. E aí, conforme vai vindo os sinais de Deus, você vai começando a ter determinadas atitudes para que você possa servir e fazer o que Deus tem para sua vida. Então, a gente começa a ficar atento aos detalhes, aos cuidados, começa a perceber que Deus está do nosso lado o tempo todo. Então olha que interessante, você começa a agradecer, aí você começa a se colocar numa posição de servir, você começa a ser uma ferramenta, Deus começa a te utilizar e através de você ele começa a impactar outras pessoas. E automaticamente isso começa a levar o que Deus tem para as outras pessoas através de você. Eu tenho um livrinho que eu ganhei de uma amiga no trabalho, da Carininha, e eu levo esse livrinho comigo sempre. E ele é esse livrinho aqui, ó. E ele tá escrito assim: o que Deus quer para mim? Um jeito simples e prático de seguir a orientação divina. E todas as vezes que eu sinto no coração, eu lembro de alguém, vem alguém na minha cabeça, eu faço uma oração por essa pessoa, eu pego esse livrinho aqui, e aí eu fico girando ele assim, orando, e eu abro. Aí vem uma palavra, e aí dentro dessa palavra, eu mando para a pessoa, desejo um bom dia, seja o que for. E é impressionante, galera, porque essa palavra chega na pessoa de tal forma que não é sobre o Eduardo, é sobre o que Deus fez através do Eduardo. Porque o dia que eu achar que sou eu, tudo perde sentido, galera. Não sou eu. É Deus que me utiliza para poder fazer o propósito e o projeto do que Ele quer. Então é importante. Então, para poder finalizar isso aqui, esse vídeo, eu vou fazer o que eu faço aqui com o livrinho e vou ler a mensagem que sair aqui para vocês. E eu desejo que essa mensagem chegue para você num bom momento ou num mau momento, mas que ela possa chegar no seu coração de uma forma que Deus possa transformar a sua vida. Beleza?
E você que também está passando por situações difíceis, você também está começando agora a criar uma relação com Deus, comenta aí, deixa lá seu comentário. Pô, Edu, essa mensagem chegou numa hora boa. Pô, Edu, cara, que incrível, isso me ajudou. Pô, Edu, cara, eu tô começando a criar essa relação com Deus, não tinha pensado dessa forma. Coloca lá a sua opinião, dá seu feedback, é importante, beleza? Então bora lá, galera, eu vou fazer uma oração aqui, abrir o livrinho e ler uma mensagem para nós, para ficar registrado aqui no canal, beleza? Esse livrinho aqui é do Fábio Teruel, é um cara incrível, é um cara que tem uma capacidade, assim, de impactar pessoas e Deus usa muito ele, então eu gosto muito desse livrinho aqui, beleza? Então vou ficar em silêncio aqui um minutinho orando por nós e vou abrir uma mensagem e ler aqui para entender o direcionamento que Deus tem para as nossas vidas, combinado? Bora lá, galera. Eu abri o livrinho aqui, ó. Tá meio caiu café nele, mas eu vou ler aqui a mensagem para vocês. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não vale a pena se aborrecer pelo que aconteceu. Deus prometeu que usará tudo que entrar em nossas vidas para nosso bem. Fique em paz. Então essa é a palavra de Deus dentro do livrinho. Aí eu sempre faço isso, né? Eu leio a daqui e aí eu já viro pro outro lado. E aí eu leio a outra também porque eu sou curioso. Mas a mensagem central é sempre essa, tá? Ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não vale a pena se aborrecer pelo que aconteceu. Deus prometeu que usará tudo o que entrar em nossas vidas para o nosso bem. Fique bem, fique em paz, né? Então é aquela coisa de que todas as coisas colaboram para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda, né, galera? E aí eu, curioso, eu sempre vou ler outra mensagem, eu vou ler, porque pode ser que isso também te ajude. Não vos lembreis das coisas passadas. Isaías 43:18. Não fique preso a uma página de lamentações. Há uma nova temporada se aproximando, é hora de obter uma nova visão para a sua vida. E que assim seja. Amém. Beleza? Pessoal, eu não queria gravar o vídeo, mas eu gravei, eu tô aqui, vim aqui, falei o que eu tava sentindo no coração de Deus e eu tô me sentindo bem por eu ter realizado isso, tá? Então, independentemente de quem esteja assistindo, eu desejo que essa mensagem chegue num momento bom para você e mesmo que ela chegue num momento mal, para que você possa reavaliar e entender como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que está a construção disso, como é que está a maturidade disso, que você possa ser grato, se colocar como uma pessoa que quer servir e que Ele possa te usar como ferramenta nos projetos e na vida dele. E como eu falei, galera, às vezes é coisa simples, às vezes você está assistindo esse vídeo aqui e aí alguém veio na sua cabeça. Acredite, esse alguém está esperando uma mensagem sua. Então não cogita, manda mensagem, liga para a pessoa. Às vezes você está assistindo esse vídeo, alguma coisa bateu no seu coração, de que você precisa tratar com alguém, resolver alguma coisa que não está resolvida, às vezes perdoar, dar o perdão, não sei, seja o que for, mas o que você sentiu no seu coração assistindo esse vídeo, tá aí dentro. É Deus falando contigo, beleza? Não sou eu. Deus me utilizando como ferramenta para poder chegar até você. Então, se tu sentiu, faça, beleza? Beijo para vocês, desejo um ótimo domingo, que vocês tenham uma semana incrível e que Deus possa sempre, sempre, sempre iluminar o nosso caminho e poder nos ajudar aí a poder enfrentar os desafios do dia a dia e os desafios de quem decide estar caminhando ao lado de Deus, beleza?
Gente, amo vocês, tá? Desejo que essa palavra chegue aí para você e toque seu coração e que você possa entender que é Deus falando com você, não sou eu, tá bom? Beijo!